Posso contar uma história para você? Ai, meu Deus, histórias, né? Quem aqui já foi na rodoviária ali, Novo Rio, ali a rodoviária? Todo mundo quase, né? Muita gente. Rodoviária cheia, né? E uma menina com maçãs do amor. Eu não sei se você conhece a maçã do amor. É uma maçãzinha com uma calda de açúcar, né? Aquela calda rosadinha de açúcar. Menina ali vendendo maçã do amor. E muitos ônibus chegando, muitas pessoas passando, derrubam várias maçãs do amor, tudo no chão. E ninguém sabe quem foi, todo mundo andando, ninguém parou. Um homem vê aquilo, aquelas maçãs, e se ajoelha para ajudar. Ninguém ajudou, ninguém viu quem foi, o pessoal passando. Se ajoelhou para ajudar. Quando ele se ajoelhou para ajudar, ele viu que a menina era cega. E ela não sabia nem como pegar as maçãs. Então ele começou a recolher as maçãs, e ela fala com ele assim, moço, ela viu que era um homem, né? Moço, estragou muitas, quantas estragaram? A minha mãe vai me matar. Quantas estragaram? Aí ele falou assim, não fica preocupada com isso não. Não, mas quantas estragaram? Não vou levar o dinheiro para casa, minha mãe. Não, vamos fazer o seguinte, todas que estragaram eu vou comprar. Todas que estragaram eu vou ficar com elas. Mas por que o senhor vai ficar com as maçãs estragadas? Você vai jogar fora, né? Por que você vai ficar? Porque um dia eu também me sentia estragado. E estava também no chão estragado. E Jesus me alcançou, Deus me alcançou. Me renovou, mudou a minha vida. E hoje eu posso fazer isso por você. Então nunca olhe para algo que está estragado, que parece estragado. Porque Jesus, Ele comprou por você, Ele pagou por você estragado, e hoje você está aqui como servo e filho, amém? Glória a Deus. Me deram uma missão hoje, de trazer uma palavra para vocês, e no início do mês me passaram essa missão, e no início do mês eu fiquei pensando, meu Deus, quando chegar lá no dia 24, o que eu vou falar, E eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu, assim, nem dormi direito essa noite pensando. Hoje eu fui muito cedo. Hoje tive uma mudança lá da loja lá da freguesia, e ajudando a carregar, um monte de gente carregando, mas eu também quis ajudar. E você imagina, acordei 4 horas da manhã, estou desde as 9 trabalhando, cheguei em casa agora, carreguei 5 caminhões. Cheguei em casa, tomei um banho, vim para cá, e Deus falando comigo, desde o início do mês, o que eu ia pregar, e eu senti, assim, muita pressão espiritual para falar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala de olhos da fé, o que o Espírito Santo falou comigo, é para eu ensinar para o povo, ensinar para algumas pessoas, o que é o mundo espiritual. Ensinar o que é o mundo espiritual. E quando a gente fala de aprender o que é o mundo espiritual, de falar sobre o mundo espiritual, eu acho que é uma coisa que Satanás e seus demônios, eles não querem que você conheça o mundo espiritual. Porque é muito maravilhoso a gente frequentar uma igreja, é maravilhoso a gente frequentar uma célula, é maravilhoso a gente ser amado, é maravilhoso tudo isso, mas existe todo um fundo espiritual, existe uma coisa que está acontecendo por trás da sua vida e da sua família. E falar isso é um risco muito grande. Por que é um risco? É um risco porque esse conhecimento tira as pessoas do inferno. Esse conhecimento tira as famílias do inferno. Esse conhecimento faz as pessoas prosperarem. Esse conhecimento faz as pessoas se libertas, ser curadas. Esse conhecimento é muito perigoso para o inferno. Então eu queria orar, antes de eu falar essa palavra, eu queria orar com você, uma oração que está lá em Efésios 6, que fala da armadura do soldado de Deus. Vamos ficar de pé? Fica de pé, eu quero orar com você sobre essa oração. Eu sei que algumas pessoas conhecem, outras não, mas Paulo, ele fala sobre uma armadura que o soldado de Deus tem. E essa armadura, ela começa pelo capacete da salvação. Então coloca a sua mão assim na sua mente, repete assim comigo, em nome de Jesus, eu recebo agora, eu ajusto o capacete da salvação sobre a minha mente, e que ele me proteja de todo dardo inflamado,
na minha mente. Coloco sobre o meu peito a couraça da justiça, que vai me proteger, as minhas emoções, o meu coração. Coloco na meu cintura o cinto da verdade, que vai guardar as áreas sexuais, que vai guardar os meus lábios de falar mentira. Coloco nos meus pés a sandália do Evangelho da Paz, que vai guardar por onde eu ando, haverá paz. No meu braço o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que me traz conhecimento, entendimento, revelação. Em nome de Jesus, eu recebo toda essa armadura, que ela seja ajustada no meu corpo. Se há alguma peça danificada, seja restaurada, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar, não precisa repetir. Senhor, eu quero declarar que esse local aqui é cercado agora, em nome de Jesus. Que o fogo de Deus passa aqui por esse local. Senhor, acampa os teus anjos ao redor. Eu declaro que todo demônio agora é amarrado, subjugado pelo poder de Deus. E que eles são feridos de surdez, feridos de mudez, feridos nas suas vistas. Em nome de Jesus, que eles possam ficar lá fora. Eu proíbo a entrada de todo demônio aqui. E que eles sejam amarrados lá nas nossas casas, nos nossos trabalhos, com os nossos familiares, eles sejam amarrados agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Pode sentar, querido. A gente falar de reino espiritual, a gente falar de coisas espirituais, é difícil. Por que é difícil? Porque quando a gente prega o Evangelho por si só, ele já transforma a pessoa. É claro que a pessoa que começa a frequentar a igreja, é claro que a pessoa que pregou o Evangelho, começou a se relacionar, isso tudo é maravilhoso. Mas existe um outro mundo, né? A gente vê que os filmes, a gente vê que a televisão, você vê o filme, série, essas coisas, eles falam do reino espiritual, eles falam como magia, eles falam que a pessoa foi e mudou de dimensão, que mudou de magia, mas o mundo espiritual ele é real. Porque quando Deus fez o homem, ele fez um homem espiritual, ele não fez um homem natural, ele não fez a carne primeiro, ele primeiro fez o espírito. Nós somos seres espirituais, né? Nós somos um ser espiritual que temos um corpo espiritual. Nós somos um ser espiritual. Existe um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele anda, ele viaja, ele guerreia, ele sofre ataques, ele se entristece, ele se revigora, ele sente alegria, recebe ministração de Deus, ele interage com anjos, interage com demônios, ele conversa com o Espírito Santo. Ele influencia o nosso humor, ele influencia nossas palavras, ele sente a presença de Deus na adoração. Eu não sei se você sente quando você está adorando a Deus, você sente que não é a alma só, não é só os teus ouvidos, não é o teu corpo, existe alguma coisa que eleva. Eu não sei você, mas eu sinto vontade às vezes de chorar na adoração. Você sente isso que eu estou falando? Algumas pessoas falam de sentimento, às vezes falam assim, eu não sei porquê, mas não é para mim ir por ali, eu não sei porquê, eu não gostei da pessoa, ou do jeito que aquela pessoa falou, ou do jeito que aquela pessoa é. Existem coisas espirituais que talvez para nós não sejam tão conhecidas, mas que nós temos que entender que nós somos um ser espiritual. Nós não temos um espírito, nós não somos isso aqui, e temos um espírito. Não é isso. Nós primeiro somos espirituais. E esse nosso espírito, ele relaciona com os seres espirituais. Ele relaciona com Deus. Ele ouve o Espírito Santo. Nós ouvimos o Espírito Santo através do nosso corpo espiritual. Nós temos uma alma também, né? Nós somos um ser espiritual, nós não temos. Nós somos um ser espiritual. Você tem que, isso hoje, o Espírito Santo revela isso, coloca um filtro nos ouvidos das pessoas, revela que nós somos um ser espiritual. Porque se nós formos só o nosso corpo, nós vamos morrer daqui a uns anos. Se você acha que você é só um corpo, eu vou fazer 50 anos agora. Eu tenho quanto mais? Mais 40 anos? Mais 30 anos? 30 e poucos anos?
40 anos, talvez. É muito pouco tempo. Nós somos eternos, irmãos. O nosso espírito é eterno. Eterno é muito tempo. Eterno é muito. O nosso corpo tem um tempinho de nada. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso espírito, porque o nosso espírito é eterno. Nós temos uma alma, então nós somos espirituais. Nós temos uma alma, através dela temos sentimentos, emoções. Nela está a razão. Na alma está a nossa inteligência. É onde mais sofremos ataque, através da alma que pensamos e agimos, pecamos. Também através dela temos entendimento da palavra de Deus e nos moldamos. A nossa alma é a nossa mente. Quantas vezes a gente fala da nossa alma como coração, né? E se você for pela razão, você vai falar, não, mas o coração é o órgão que bombeia o sangue, né? É o que faz a pressão arterial, é que manda sangue lá para o dedinho do pé até a pontinha da cabeça. Esse é o nosso coração. E por que essa palavra alma, né? Ela não é contada como mente, né? É a psique. Né? Ela é a mente, ela é o teu intelecto, ela é a tua emoção, através dos olhos, através do ouvido, através do olfato, através do tato, entra as informações e a sua alma traduz para você em pensamentos, com experiências que você teve no passado, experiências que você teve com pessoas. Ninguém sente igual, não é verdade? Uma pessoa que falava assim, não é para você falar agora, no meio de uma conversa. Essa pessoa que ouve isso, dependendo de quem ela seja, ela recebe de um jeito ou recebe de outro. Não é verdade? Por quê? Porque depende da nossa alma e depende do que aconteceu com a gente, do histórico. Então, a nossa alma é o nosso intelecto, o nosso espírito tem uma alma. O nosso espírito tem uma alma. Através da alma é que nós relacionamos com as outras pessoas. Nós sentimos. É pela alma que existe uma guerra. É pela alma. A guerra não é pelo teu corpo, a guerra é pela tua alma, porque o corpo vai morrer, depois de morrer, mas o que Satanás e os demônios querem, é a tua alma pela eternidade, é o teu espírito, a alma e o espírito são eternos. Assim que aceitamos Jesus, o nosso espírito, ele se reconecta com Deus. Então, quando o nosso espírito ele é desconectado com Deus, um dia uma pessoa fala para a gente de Jesus, um dia uma pessoa comenta alguma coisa, um dia uma pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver e você é tocado por Deus, porque não dá para explicar as coisas espirituais. Uma pessoa pode falar uma coisa que não tem nada a ver. O dia que uma pessoa falou para mim de Jesus, ele começou falando de Apocalipse, e ele falando de anticristo, e eu falei para ele, quem é Cristo? Eu nem sei quem é Cristo, quanto mais anticristo. Então, eu era um ET, não entendia nada mesmo, né? E esse cara falando de Apocalipse, eu senti um toque sobrenatural dentro do meu peito. Eu senti uma mão apertando meu coração. E essa mão apertou o coração e eu caí na frente daquele cara que era um cliente. Então, coisas espirituais são inexplicáveis. Às vezes, uma palavra que você fala para uma pessoa, e essa pessoa ouve aquela palavra e fala assim, não, tem alguma coisa errada, você não pode ter falado isso. É como se uma pessoa fala assim, Deus, se tu existe, por que eu não sei do conhecimento das outras estrelas, de outros mundos? Por que não tem outro conhecimento de outros planetas? Eu olho para o céu e eu não te vejo. Aí passa 2 dias, você encontra com uma pessoa, a pessoa fala assim, não adianta você ficar olhando para o céu, porque Deus ele não está lá, Deus está perto de você. A pessoa, não, tem alguma coisa errada, você não pode ter falado isso. Eu não sei se você já teve essas experiências. São coisas espirituais, inexplicáveis. Mas nós temos uma alma, nós somos o espírito, nós andamos no mundo espiritual, mas também andamos no mundo natural. E para nós andarmos no mundo natural, esse espírito e essa alma, ele tem que habitar num corpo. E esse corpo é o nosso corpo. Paulo, abre comigo a tua Bíblia lá. Deixa eu abrir aqui. 1 Tessalonicenses 5,16. Eu vou ler do 16 ao 23. Diz assim, ó. A minha versão um pouquinho diferente, mas podemos ir naquela ali. É regozijai-vos, né?
Então, estejam sempre alegres. Isso, regozijai-vos. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retei o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o nosso espírito, alma e corpo. Você viu que o espírito está em letra minúscula, espírito, né? Lá em cima, não apagueis o espírito, é o espírito em letra maiúscula. Sempre que você lê na Bíblia espírito em letra minúscula, é um espírito humano. Não é o seu espírito, não é o espírito de fantasma não, tá? É o espírito que é o teu espírito, que está dentro de você. E o espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Então Deus, Ele espera que nós sejamos irrepreensíveis. Eu fui olhar no dicionário o que era irrepreensível. Sabe o que quer dizer? É que não dá margem à repreensão ou censura. Um administrador irrepreensível é uma pessoa sem nenhuma falha, perfeito. Irrepreensível. Deus espera que nós sejamos irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Ah, pastor, dá para ser só no espírito? Não. Dá para ser só na alma? Não. Dá para ser só no corpo? Não. Deus espera que nós sejamos irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Mas o que é, né? O que é o corpo? Eu botei aqui, ó, o corpo. O corpo é a minha carne, são os meus ossos, são os meus órgãos, são os meus músculos, o sangue. É na carne que nós temos saúde, doença, vigor, cansaço. A gente já sabe disso, estamos cansados de saber que é na carne que somatiza o que passa muitas vezes na alma. Vocês sabem disso, né? Uma pessoa que teve câncer, muitas pessoas têm câncer, por um problema na alma, problema de depressão, problema de ansiedade, problemas com pessoas, quebrou a empresa. A pessoa passa um tempinho, tem um câncer. Vocês já viram isso que eu estou falando? Porque a alma, ela fala com o corpo. A alma passa para o corpo um problema que ela teve. Eu tive um problema e passa para o corpo. Agora, sabe o que acontece também? O espírito passa para a alma. A alma passa para o espírito. Nós somos um ser espiritual. O espírito, ele age na alma. O espírito age no corpo. Ah, pastor, como é que você tem certeza que o espírito age no corpo? A pessoa que estava endemoniada e que Jesus mandou sair o demônio. O que era isso? Se você lê na Bíblia, ele fala, se jogava na água, se jogava no fogo. Não era? Pessoa endemoniada. Jesus curou, tirou no espírito, que estava dentro do espírito dele, e ele foi curado. Agiu no corpo através do espírito. Nós temos várias coisas na Bíblia que falam sobre isso. Nós somos um espírito, nós andamos no mundo espiritual, mas também andamos no mundo natural. Se nós somos um espírito e andamos no mundo espiritual, o que é a oração? A oração é assim, ó. Jesus, uma vez, encontrou com um centurião romano. E esse centurião romano falou assim, meu servo está doente. Jesus falou assim, vamos lá que eu vou curá-lo. Ele falou assim, não, Senhor, o Senhor não precisa ir lá. Manda só uma palavra, porque eu sou um homem que entende de ordens, e quando eu dou ordem a um, ele vai, quando eu dou ordem a outro, ele volta. Então dá uma ordem, que o meu servo será curado. Sabe o que Jesus falou para esse centurião? Ele falou assim, nunca vi uma fé desse tamanho em Israel. Sabe por que ele falou isso? E Jesus falou assim, ele está curado. Uma pessoa estava vindo daquele local que Jesus, né, que esse menino estava enfermo, e uma pessoa veio e foi constatado que naquele momento que Jesus falou que estaria curado, aquele menino foi curado. Voltou e falou, o menino foi curado tal hora. Você sabe o que é isso? Espiritual. Ah, pastor, mas é Jesus.
Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus veio à Terra e ele abriu mão de todo o que ele tinha, todo o poder que ele tinha de Deus. Onipresença, onipotência. Ele abriu mão. Ele veio na Terra como homem. Um homem sem pecado, sim, um homem sem pecado, mas um homem. Essa palavra que Jesus deu, o servo será curado, é o que nos motiva a orar para uma pessoa que talvez esteja em outro país. A gente ora porque a gente imagina assim, a nossa fé é, eu vou orar e alguma coisa vai acontecer. Agora eu conheço pessoas que oram, mas não têm esse entendimento da dinâmica do que está acontecendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou um pouquinho assustado. Vocês estão vendo? Está todo mundo de máscara, não sei se a pessoa está rindo, né? A pessoa está fazendo assim com a língua, né? Com a máscara, né? A gente não sabe o que a pessoa está rindo, está séria, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que o mundo espiritual, ele funciona assim. É por isso que você fala assim, vamos orar. Aí você vai orar para interceder por uma família. Senhor, eu quero orar por esse casal. Esse casal disse que eles vão se separar. Senhor, eu não aceito isso. Começa a agir, Senhor, naquela situação. E aí o mundo espiritual começa assim. Aí Deus fala, anjos, vão lá, o meu servo está orando. Vão lá, os anjos começam a se mobilizar. Opa, o que é isso? Não, tem um demônio que age lá na vida daquela mulher. Porque ela fez isso, ela fez isso e aquilo no passado. Não, então vai lá agora, guerreia por ela. E você bota essa armadura que nós botamos aqui no início do culto. E você vai lá. Você vai lá. Tu acredita nisso? Você vai lá naquele local e os anjos vão contigo, eles vão comissionados, eles vão fazendo escolta. E aí você chega lá naquela casa, onde está aquela ação acontecendo para desfazer aquela família. E alguém desembanha uma espada, e um anjo tira uma espada, e aquela espada começa a cortar aquele demônio, começa a tirar a corrente, começa a quebrar as amarras, começa a tirar a cegueira espiritual, começa a cortar algumas coisas que estão na mente daquela pessoa, tapando os ouvidos, tapando os olhos, e aquela pessoa não vê, ela só vê, eu vou me separar, vai ser melhor, essa mulher é chata pra caramba, tem um monte de mulher bonita aí, dando mole para mim. É isso que os demônios estão falando no ouvido do cara. E a mulher está falando, esse traste não serve para nada, eu tenho que trabalhar em 2 empregos, e ele não me ajuda, e esse cara não serve para nada. E aí quando você ora, todas essas vozes que estão falando lá naquele casal, tudo aquilo que está acontecendo começa a sumir, começa a cortar, e a pessoa começa a ter uma consciência, por que eu estou pensando isso? Essa é a mulher da minha vida, eu amo essa mulher, eu vou abrir mão da minha família, e os pensamentos trocam, começa a trocar os pensamentos. Vocês estão conseguindo compreender um pouquinho do que é o reino espiritual? Do que é o mundo espiritual? É por isso que a gente ora, é por isso que a gente prega o evangelho. Mas não adianta você ir na sua força. Muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, eu queria tanto que meu marido se convertesse. Pastor, eu falo tanto de Jesus para ele, eu boto toda hora louvor lá em casa, eu boto ele para assistir palestra, pregação, eu boto lá, pastor, mas ele não se converte. Fala, querida, até está faltando bombardeio aéreo. Tem que ter um bombardeio aéreo antes de você ir no corpo a corpo. Às vezes o corpo a corpo só não basta. Nós primeiro somos um ser espiritual. Vocês estão compreendendo? Você precisa agir espiritualmente. Hoje, no meio dessa mudança, eu tinha uma reunião com uma pessoa, e a pessoa parece que me mandou uma mensagem, há uma semana atrás, que a gente ia ter reunião hoje, olha, a reunião vai ser assim, assim, não vou aceitar isso, não vou aceitar aquilo, não sei o quê. Eu falei, epa, que isso? Por que a pessoa está assim, falando para mim um monte de coisa, à distância, né? Aí eu falei, não, tudo bem, a gente vai se encontrar, a gente resolve isso. Hoje eu falei para vocês que eu acordei cedo, né? Eu acordei cedo e o Espírito Santo falou comigo, começa a orar por ela. Começa a orar para aquela reunião, começa a orar para aquela circunstância. E aí eu comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, age lá na vida daquela mulher, Senhor. Aquela mulher falou um monte de coisa, aquela incircuncisa, aquela filisteia. Estou brincando, tá, gente? Comecei a falar, Senhor, dá amor para aquela mulher, age. E aí comecei a falar. E assim o Espírito Santo falou comigo assim, calma, que ela não vai sozinha. Aí eu pensei, meu Deus, ela não vai sozinha, então ela está indo com o demônio, ela vai demoniada. Não, calma, ela não vai sozinha.
Quando deu 1h da tarde, eu tinha marcado 1h da tarde, deu mais ou menos 1h15, chega a mulher, ela chega com um cara, com outra pessoa, né? Só que eu orei. E ela chega com esse cara. E ela já chegou, olha, vai ter que pintar todas as paredes, tem que botar essas tomadas todas aqui, vai ter que fazer tudo isso, vai ter que gastar aqui um dinheiro para me entregar esse lugar. Era uma loja que eu tinha que entregar, porque a gente está indo para outra, né? E ela chegou falando um monte de coisa. Eu falei, mas espera aí, olha só, aqui não tinha piso, aqui não sei o quê. Calma aí, não é assim que as coisas, vamos conversar, não sei o quê. O cara chega para essa pessoa, o cara era colega dela de trabalho, né? Eu não tinha entendimento que ele era chefe dela, nem nada, eu acho que era um colega. Mas espera aí, o que ele está falando tem muito sentido aqui, ó. Por que você está pedindo tudo isso para ele se ele fez tantas coisas lá? Ela não ia sozinha, Deus falou. Vocês estão entendendo? O mundo espiritual é mais real do que a gente pensa. Sabe por quê? Quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente pensa é resolver o problema. Mas a primeira coisa que a gente tinha que pensar é, eu sou um ser espiritual. Então primeiro eu vou agir no espiritual, depois eu vou agir no natural. E sabe o que acontece com a gente? Eu não estou falando de você não, acontece comigo. A gente manda a palavra antes de agir no espiritual. Às vezes a gente é muito rápido. Uma pessoa fala uma coisa, é pá. Não sei se você é assim, né? Eu sou um pouco assim, tomou, levou, né? Sabe como é que é? Italiano, descendente italiano, né? Tem gente que é assim, fala alto, depois pede perdão, depois chora, né? Muito emotivo, assim. Eu sou um pouco assim. Mas Deus tem me dado uma sabedoria que eu tenho aprendido a ouvir e discernir espiritualmente as coisas. Se você discernir espiritualmente, você vai bem em todas as coisas. Se você aprender a discernir espiritualmente as coisas, você vai ser uma pessoa muito melhor. Porque você não vai julgar tantas pessoas, você vai olhar com os olhos bons, e a palavra de Deus fala que quando você olha com os olhos bons, tudo vai ser bom. Porque Ele não olha como nós olhamos, mas Ele olha de outro ângulo. Então, sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que você é um ser espiritual, você pode olhar de outro ângulo. Né? Você pode, como ser espiritual, você pode olhar de outro ângulo. E a gente é tão natural, a gente é tão reativo. A gente deixa a nossa alma fazer o que quiser. Só que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, sabe o que acontece? O nosso espírito, ele é conectado no Espírito Santo de Deus. E Deus ele não pode coabitar com pecado. Deus não pode coabitar com coisa impura. Então, o Espírito Santo, ele conecta no nosso espírito, e o nosso espírito passa a ser o Espírito Santo. O nosso espírito passa a ser o Espírito, não é o Espírito Santo, é um Espírito Santo. Vocês entenderam? Quando conecta o Espírito no Espírito Santo, o nosso espírito passa a ser o Espírito Santo. Um Espírito Santo. Só que a nossa alma, ela entra num tratamento. E aí, a gente entra numa briga. Por quê? Porque a nossa alma quer pecar, a nossa alma quer errar, a nossa alma está cheia de problema com o passado, está cheia de problema com pessoas. E o nosso espírito, que é conectado no Espírito Santo, fala assim, calma, olha espiritualmente isso, não toma essa atitude, não faz isso, não olha para lá, não fala isso. E quando a gente entende do nosso corpo espiritual, o que a gente faz? A gente observa e obedece. Quando a gente se converte, eu vou contar uma coisa para vocês, as fases da minha vida, né? Vocês sabem, né? Quando eu venho aqui pregar, eu me exponho para caramba, né? Quando a gente se converte, eu acho que a gente tem mais entendimento desse mundo espiritual. Pelo incrível que pareça. Porque eu acho que a gente se preocupa muito mais em errar. A gente se preocupa muito mais em ouvir o Espírito Santo. Mas sabe o que acontece depois? Com o tempo, o Espírito Santo fala e você não obedece. Aí o Espírito Santo fala de novo e você não obedece. Sabe o que acontece com a voz do Espírito Santo? Ela vai ficando mais baixa. Eu não sei aqui quantas pessoas têm muitos anos de conversão. Quem tem muito tempo de conversão sabe do que eu estou falando? Sabe por quê? Porque Deus, Ele precisa da fé. Deus, Ele precisa dessa paixão. Deus, Ele precisa que você ouça e você obedeça. E quando você nega uma vez, e o Espírito Santo fala com você, está vendo aquela pessoa ali na rua? Paga um sanduíche para ele.
Eu sei, não, isso é coisa da minha cabeça. É porque eu estou olhando muito gente na rua, estou vendo muita gente na rua. O Espírito Santo, tá bom. Você não paga o sanduíche, você não faz. Deus precisa do teu ouvido. Por isso que você é corpo, alma e espírito. Que se você fosse só espírito, o Espírito Santo de Deus tocava nas pessoas. Mas ele precisa, sabe de quê? Ele precisa do seu corpo. Ele precisa da sua alma. Ele precisa de uma pessoa que está disposta a ouvir. Ele precisa de uma pessoa que está disposta a amar. Ele precisa de uma pessoa que está disposta a abraçar. Deus precisa de você. E você precisa de Deus. Você precisa entender que você é um ser espiritual. E você discernir a sua vida espiritualmente. Queria que o pessoal do louvor viesse para cá. Eu fico chocado que a gente pensa muito pouco no nosso corpo espiritual, né? Lá em Gênesis 2, no versículo 7 e no 8, diz assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó e da terra. Então Deus fez o corpo, né? Ele pegou e formou do pó e da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou no nariz de Adão o espírito. E Adão passou a ter um espírito e passou a ter uma alma. E ele plantou no jardim, o Senhor Deus, um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Como é que eu vou entender, então, como esses três mundos interagem, né? Como é que eu vou entender isso? Se você ler lá em Hebreus 11, um versículo conhecidíssimo, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabe por que não vê os fatos? Porque são espirituais. Por que eles não se veem? Porque as coisas acontecem no espiritual primeiro, para depois vir para o natural. As coisas primeiro acontecem no espiritual, para depois elas virem para o natural. E sabe o que é o pecado? O pecado é falhar no natural e receber uma consequência no espiritual. Um homem e uma mulher espiritual, eles agem no espiritual e depois eles veem o natural. Se você agir no espiritual, você vai ser libertado do pecado, você vai ser livre do pecado, porque você é um ser espiritual. Acontece alguma coisa e a tua alma quer gritar, quer falar, e você peraí, o que meu espírito acha sobre isso? Sempre que é do espiritual pro natural, você está protegido. E sabe o que é o pecado? O pecado é o desejo da carne no natural e a consequência no espiritual, que é morte eterna, longe de Deus. O pecado faz você ter doença, o pecado faz você perder família, perder bens. O pecado é uma maldição na tua vida. A minha expectativa no culto de hoje, eu estou sendo bem sincero, estou falando assim muito abertamente nesse culto, é que nós sejamos muito mais espirituais do que carnais. Porque o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. E o homem carnal, ele discerne tudo carnalmente. Quando você é um homem ou uma mulher carnal, você julga as pessoas. Você toma as decisões erradas. Gente, eu sei do que eu estou falando, eu já vivi isso muito. Ser um homem carnal. Mas eu quero que Deus me transforme num homem espiritual. Um homem espiritual é um homem que sabe a hora de falar. Um homem espiritual é um homem que sabe a hora de abraçar. Um homem espiritual sabe as decisões. A gente às vezes está, Deus me dá as melhores decisões, Deus me dá uma decisão, Deus me aponta uma direção, eu quero tomar uma decisão. E o Espírito Santo hoje está falando para você, seja uma pessoa espiritual, você vai tomar as melhores decisões. Uma pessoa espiritual, ela busca a palavra de Deus. Uma pessoa espiritual, ela ora. Uma pessoa espiritual, ela foge do pecado e as pessoas sabem o que ela fala. O homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. Até um trabalho.
até uma empresa que você vai trabalhar, até um relacionamento com uma pessoa, até um relacionamento de amizade. Você tem que saber com quem você tem que fazer amizade, com quem você tem que fazer aliança. Eu conheço tantos homens que parecem espirituais, que estão caminhando com Deus, e aí faz uma aliança com uma pessoa errada. E essa pessoa se torna carnal. Sabe por quê? Você fala muito do jeito das pessoas que você anda. Você se adapta ao ambiente. E sabe qual é o ambiente que você tem que andar? É o céu. Sabe com quem você tem que andar do lado? É os anjos, é o Espírito Santo. O ambiente que você tem que andar é esse ambiente. Fica de pé, vamos adorar ao Senhor. E minha oração é que o Espírito Santo te revele algumas coisas. Hoje você vai sair daqui. Se você sair daqui com o sentimento que Deus colocou no meu coração, e eu sair daqui também, nós vamos errar muito menos, nós vamos nos aproximar de Deus, nós vamos nos aproximar das pessoas certas, porque nós somos seres espirituais, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para continuar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para continuar. E Ele me ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele me ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, Chegou o momento, plantados querida. pelo Senhor. Chegou o momento, querida. Eu não sei se Deus falou contigo com essa palavra, mas o que Deus falou comigo, essa palavra não é para novo convertido. Essa palavra não é para uma pessoa que entrou ali agora. Essa palavra é para pessoas que foram usadas por Deus tremendamente, mas que no meio do caminho perderam a visão desse reino espiritual. Essa palavra é para você que já foi usado com profecia, que já foi usado com cura, que os seus dons já foram usados. Deus usou os dons em você, através de você, para várias pessoas. Mas com o tempo você foi desanimando, com o tempo você vai falando, não é bem assim. Com o tempo você, sabe, eu vou ficar aqui quietinho, não quero me machucar, não quero. Querido, essa palavra é para você. Deus está te levando para um nível novo de compromisso com Ele.
Deus está te levando para abrir os seus olhos espirituais. Deus está te levando para um lugar que você vai abrir os seus ouvidos espirituais. Até um dia que nós vamos nos encontrar com Ele. E quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele vai olhar para nós e Ele vai falar: filho bom e fiel, vem para o meu reino, entra. É essa palavra que a gente quer ouvir. Porque o homem e a mulher espiritual, ele usa os dons espirituais que Deus deu para ele. O homem e a mulher espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. Ele tem uma palavra de vida. Ele tem uma palavra para as pessoas de vida e não de morte. É uma pessoa que prega a palavra, não de uma maneira chata, porque quando você está conectado com o Espírito Santo, Ele vai te dar a palavra certa, na hora certa, temperada com sal. Ele vai te usar, querido. Eu quero orar por você, que se sente essa pessoa que já foi tão usada por Deus, mas que hoje está precisando de um renovo. Porque isso foi essa palavra para mim. Se você é essa pessoa, as luzes vão continuar apagadas. Eu queria que você colocasse a sua mão assim em posição de receber e que você começasse pedindo perdão a Deus por onde você passou, por onde você saiu, e que você volte a ser aquela pessoa apaixonada por Deus, que você volte a ser usado por Deus. Deus renova nessa noite os dons, os talentos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos te pedir perdão pelas vezes que não ouvimos a sua voz, não por culpa tua, porque tu continuas a falar, mas o mundo entupiu nossos ouvidos espirituais, o mundo fechou nossos olhos espirituais, e nós queremos voltar a ser usado por Ti, nós queremos voltar a ter uma unção de Deus, os dons de Deus, os talentos. Senhor, usa os nossos lábios, usa os nossos corpos, usa os nossos olhos, usa a nossa alma, trata com a nossa alma, que tudo que a nossa vida fez com que nós sintamos, Senhor, nós possamos entender que Tu és um Pai maravilhoso, Tu és um Pai que nos ama incondicionalmente. Trata a nossa alma, estabelece o nosso espírito como guerreiros Teus. Ensina-nos a interceder, ensina-nos a evangelizar, ensina-nos a falar do Teu amor. Faz com que nós tenhamos palavra de vida eterna, para que as pessoas não vão embora, que nem aconteceu com Jesus. Para onde nós vamos se só Tu tem palavra de vida eterna? Nós, como Teus filhos, nós queremos ter palavra de vida eterna nos nossos lábios todos os dias. Livra-nos do dia mau, mostra-nos as coisas do alto, que o nosso espírito possa andar mais alto, olhar as circunstâncias, olhar o que está acontecendo, para nossa alma não errar, não pecar. Guarda nossas famílias, guarda os nossos bens, guarda os nossos talentos e dons, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós nos reconciliamos contigo, Senhor. Nós reconciliamos ministerialmente. Agora, se você está vendo esse vídeo, ou você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, eu não sei, mas eu queria que você colocasse a mão agora no teu coração e você fizesse uma oração comigo de reconciliação com Deus. Esse é o momento que o teu espírito é conectado no Espírito Santo. Repete assim comigo: eu recebo a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi morto, mas ressuscitou, e eu recebo como Senhor
como Salvador para todo sempre. Escreve o meu nome no livro da vida e que ninguém o tire de lá. Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Me recebe, Senhor. Você que fez essa oração pela primeira vez, talvez na sua casa, onde você está vendo esse vídeo, ou você que está aqui, eu queria que você mandasse uma mensagem ou falasse com algum dos líderes aqui no final do culto. Mas nós te recebemos como filhos de Deus dentro da nossa família. Se sinta abraçado, se sinta amado. E entre, né, começa essa caminhada, porque o teu espírito agora é um Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele ungiu para pregar libertação E quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua família, sobre a sua vida. Essa semana você vai ter muita experiência com Deus. O teu espírito, relacionando com o Espírito Santo de Deus, vai te mostrar coisas milagrosas, espetaculares. Essa semana, porque você tem semeado na presença de Deus, Ele vai te dar uma colheita. Sobrenatural. Como é que vai ser essa colheita? Sobrenatural. Em todos os sentidos, de vidas, de pessoas, de alegria, de paz. Que Deus te dê a paz dele. Deus te abençoe, querida. Vá em paz.